pessoal, mais uma videoaula aí, agora para resolução de equações do segundo grau incompletas. Então você imagina o seguinte, você tem uma equação do segundo grau, assim, ó, x ao quadrado menos 9 igual a zero. Se você for analisar aquela situação que a gente sempre fala, que eu tenho uma equação do segundo grau, que ela tem esse formato aqui, ax2 mais bx mais c igual a zero, o que vai acontecer? O cara que está ligado ao x2 é o A. No caso aqui, como não aparece nada, é como se eu tivesse um 1 aqui. Então A vale 1. O B é o cara que está agarrado no x. Não tem nada agarrado no x, tem no x ao quadrado, que a gente já falou. Então, na verdade, o B é 0. E o C é o cara que está sozinho, que no caso aqui é o menos 9. Então, essa aqui é uma equação do segundo grau incompleta. Incompleta em B. Só que eu posso resolver essa equação por Bhaskara, mas tem um jeito muito mais rápido, muito mais tranquilo. Você vai fazer o seguinte, quando ela for incompleta em B, você pode simplesmente passar essa parte que é numérica para o outro lado. Aí se está menos 9 vai para lá mais 9, 0 mais 9, ou seja, 9. E agora você se pergunta o seguinte, que número que é o quadrado vai dar 9? Você de repente pode responder, 3. Mas pensa bem, se você faz 3 ao quadrado, eu concordo contigo, vai dar 9. Mas se você fizer menos 3 ao quadrado, também vai dar 9, porque uma coisa negativa ao quadrado, menos com menos dá mais, também vai dar 9. Então, a gente assume uma prática, que é o seguinte, esse A ao quadrado, ele vai para o outro lado, sim, só que ele vai assim, ó, como mais ou menos a raiz quadrada do que tiver ali. Então, vai ficar mais ou menos, raiz quadrada de 9 vai me dar 3. E aí eu tenho aquela situação das duas respostas que eu precisava para uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau ela tem até duas respostas. E aí meu conjunto solução seria menos 3 mais 3. Beleza? Essa aí é a equação incompleta em B. Agora, se a gente avança mais um pouquinho, pega aqui x ao quadrado menos 3x igual a zero. Se você observar essa daqui, o A dela é 1. O B, que é o cara que está agarrado no x, é menos 3. Mas não tem o tal do C. O C é 0. Então, isso aqui é uma equação do segundo grau incompleta em C. E aí, se ela é incompleta em C, a gente vai ter que relembrar um pouquinho aquele caso de fatoração que vocês devem ter visto no ano passado, lá no 8º ano, aquele que fala que é o fator comum em evidência. Então eu vou colocar, eu percebo que aqui tem x, aqui também tem x, então eu vou tentar botar o x em evidência. Então eu boto o x em evidência. Aí o que vai sobrar? Se aqui é x ao quadrado, ainda sobra outro x, porque a ideia da evidência é que quando você fizer a distributiva, você vai encontrar de novo isso aqui. Então x vezes x daria x ao quadrado, então estou indo bem. Aqui, se eu tirar o x daqui, então botei x em evidência, então tirei o x daqui e tirei o x daqui. Se eu tirar o x daqui, sobra o menos 3. De fato que se eu fizer o chuveirinho aqui, ó, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 3 dá menos 3x. Tá? E aí eu tenho aqui igual a zero. Então o que vai acontecer aqui agora? Se eu pensar que eu tenho uma multiplicação de duas coisas e essa multiplicação está dando zero, né, eu poderia pensar o seguinte, olha, aqui eu tenho uma carta, aqui eu tenho outra carta, embaixo dessas cartas tem dois números. E o que eu posso te falar é que a multiplicação desses dois números está dando zero. Meu irmão, então eu sei que ou esse cara aqui, chamar de carta A e carta B, ou a carta A é zero ou a carta B é zero, que é a única forma para dar multiplicação zero. Então, sabendo que as duas de repente são diferentes, tá? Porque poderia ser as duas zero. Então aqui o que vai acontecer? Ou esse cara é zero, essa carta aqui é zero, ou essa carta aqui é zero. Então eu posso dizer que x é zero ou o x menos 3 é zero. Aqui já está pronto.
é uma resposta. Aqui, se x menos 3 é 0, quer dizer que x vale quanto? Aí é só passar o menos 3 para lá, ele vai para lá somando, x igual a 3. E aí eu encontro meu conjunto solução, né, que seria 0 e 3. Então a gente já até observou, ó, só para a gente ter uma ideia, quando ela é incompleta em B, eu acabo tendo duas raízes, né, da equação, as duas respostas da equação, elas acabam sendo simétricas, ou seja, com sinais opostos. E quando eu tenho uma equação incompleta em C, acontece essa situação aqui. E aí uma das respostas vai acabar sendo 0. Né? 0 e alguma outra coisa. E aí você teria que fazer. Mas essas duas, elas poderiam ser resolvidas por Bhaskara, não tem problema nenhum. Só que vai te dar muito mais trabalho e assim é muito mais rápido, né? E se você tiver uma equação do segundo grau, pode até ser assim, ó, incompleta em B e em C. Então, se a gente pensar, meu A é 7, que é o cara que está agarrado no x2, meu B é 0, meu C também é 0. Então, também dá para fazer por baixo e tal, mas essa aqui já está praticamente morta, porque se você tem um 7 aqui multiplicando, você passaria ele para o outro lado dividindo. E aí 0 dividido por 7 continua dando 0. E aí, como é que passa ao quadrado para o outro lado? Mais ou menos raiz quadrada de 0. Raiz quadrada de 0 é 0 mesmo, mas quando você tiver aqui mais ou menos 0, não tem mais ou menos 0, é 0. Então x igual a 0. Aí eu só vou ter uma resposta aqui. O que acontece? Uma equação do segundo grau ela tem até duas respostas. Ela pode ter duas respostas reais, ela pode ter uma resposta real e ela pode também não ter resposta real. Vou até aproveitar e falar sobre isso aqui. Se eu tivesse x ao quadrado mais 16 igual a 0, equação incompleta em B, aí eu vou jogar o 16 para lá. E depois que eu jogar o 16 para lá, eu passo como mais ou menos a raiz quadrada de menos 16. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou precisar fazer a raiz quadrada de menos 16. Então, não existe um número real que consiga fazer, imagina assim, uma coisa que ao quadrado dê menos 16. Se pensar no 4 ao quadrado, dá mais 16. Mas se pensar no menos 4 ao quadrado, também dá 16. Não dá, não tem ninguém aqui no número real que consiga fazer isso aí dar menos 16. Tá? Só quando vocês aprenderem depois números complexos, aí você vai conseguir resolver essa situação. Mas por enquanto, aqui não rola. Então aqui, o que seria isso? Então, na verdade, o meu conjunto solução ele seria vazio, né? Que eu posso representar assim aqui, ou com chaves, tá? Sem nada dentro. Você nunca pode escrever assim, tá? Esse aqui está proibido, que é chaves e o vazio ali dentro. Não pode, assim não pode. Tá? Então aqui, quem seria x? Não tem, não existe, né, um x que pertence aos reais que atenda essa situação. Então o conjunto solução seria vazio. Beleza, gente? Então a aula de hoje foi só para poder dar essa ajuda aí em relação às equações incompletas, tá? E também a gente ressalta que uma equação do segundo grau, ela pode ter duas raízes, ela pode ter essa situação aqui, uma raiz, ou pode não ter nenhuma raiz, né? Que é a solução da equação do segundo grau, tá? Forte abraço, até a próxima.